Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre mudanças dos estados físicos. Nosso objetivo: conhecer as mudanças de estados físicos da matéria, identificar a influência da pressão e também da temperatura sobre a matéria. Vamos observar esta imagem. Olha que imagem bonita! Você já deve ter visto imagens assim na água. Essa fumaça, o que seria essa fumaça, né? Qual fenômeno, qual processo está ocorrendo aqui nesse rio? Você em algum momento já teve a oportunidade, aí onde você mora, já teve a oportunidade de ver essa cena? Eu nunca tive, infelizmente não, porque eu não moro muito perto de rios. Então, eu nunca tive essa oportunidade, mas você aí teve? O que está acontecendo aqui? Então, nós podemos identificar que aqui essa imagem, ó, tá clarinho, olha o céu, tá claro. Se tá claro, a gente já consegue imaginar que tem um sol bem bonito. Então, aqui, esta água, ela está mudando de estado físico. Que estado é esse? Então, aqui nós temos a água no seu estado líquido. E esta água está mudando, olha aqui, ó. Essa fumaça que está escrito aqui, não é uma fumaça, é a água no estado gasoso que está subindo ali. Então, os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Que forma que eles se apresentam ali na natureza? Esses estados são definidos de acordo com a pressão e também com a temperatura. Então, aqui nós temos, né, representativamente, a água no estado gasoso, então as partículas, a água no seu estado líquido e a água no seu estado sólido, né, o gelinho. Olha só, ó, as partículas bem concentradinhas ali. No estado líquido, elas estão ali, a gente consegue imaginar, né, visivelmente, que elas estão espalhadinhas. Mas aqui, no sólido, elas estão todas concentradas. Olha só que bacana. Então, aqui, invertidamente, né, ó, estado sólido, as partículas todas concentradinhas. No estado líquido, estão dançando aqui, olha que lindo. E no estado gasoso, dançando mais ainda, estão pulando, não é que elas estão dançando, é que elas estão pulando, olha só. Então, aqui no sólido, as partículas concentradas, no líquido não tão concentrado assim, e no gasoso, elas já bem mais espalhadas. Nos corpos sólidos, as partículas que os constituem ficam muito próximas umas das outras. Então, aqui, mais uma vez, um desenho esquemático sobre os corpos sólidos. Então, os corpos sólidos, para se formar desta forma, né, para que a gente consiga chegar neste gelinho, então, essas partículas, elas vão se agrupando ali, elas vão ficando muito próximas umas das outras. Quando a gente está falando da água no estado líquido, né, em geral, a matéria apresenta suas partículas mais afastadas umas das outras do que no estado sólido. Então, no estado sólido elas estavam bem concentradinhas, no estado líquido a gente já encontra elas um pouco mais espalhadas ali. E aí, quando nós chegamos no estado gasoso, em condições ambientais, né, a matéria apresenta suas partículas bem afastadas umas das outras, permitindo a sua grande movimentação. Esquematicamente, uma imagem para que a gente possa analisar. Então, aqui, ó, pessoal, no estado gasoso, essas partículas ali passeando. Não, nem quero chegar perto de você, né? Deixa aqui, me deixa passear, porque está no estado gasoso. Então, vamos lá, vamos à nossa primeira atividade. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Eles são definidos de acordo com a pressão e temperatura. E o que determina o estado em que a matéria se encontra
é a proximidade das partículas que as constitui. Explique, então, como se encontram as partículas nesses três estados: sólido, líquido e gasoso. Você aí, como que encontram-se as partículas nos três estados? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, a pergunta, né, ele está falando dos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e pediu para que a gente explique como as partículas são encontradas nos três diferentes estados. Anotem nos seus cadernos, por favor, vamos lá, anotando. Quando a gente está falando do estado sólido, as moléculas, elas se encontram muito próximas. Lembra o estado sólido? Lembre do gelinho? Tudo muito próximo, tudo muito apertadinho. Sendo assim, possuem forma fixa e volume fixo. Quando a gente está falando no estado líquido, as moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido. Sendo assim, possuem uma forma variada, mas um volume constante. Ou seja, pessoal, o que significa? Elas vão adquirir o formato do recipiente e que elas estão, né, onde a gente colocou. Exemplo, a nossa garrafinha de água, aquela garrafinha que você deve levar para a escola todo santo dia. Então, o que acontece? Não importa o tamanho da tua garrafa, quantas ml tem ali, ou o formato, se ela é mais arredondada, se ela é mais achatada, não importa. Então, o líquido que você colocou ali, a água que você colocou ali, ele vai chegar no estado, né, no formato ali da sua garrafinha. E as partículas, elas estão afastadas ali, elas não estão como no sólido, que elas estão ali presinhas uma com a outra. No estado gasoso, as moléculas nesse estado, então, é bem maior do que no estado líquido. Essas substâncias, então, elas vão ficar mais dispersas. E outra informação que a gente tem é que, então, tem forma e não tem nem forma e nem volume constante. Elas adquirem também a forma do recipiente que a contém. Um exemplo que a gente pode utilizar aqui no gasoso é quando a gente enche uma bexiga, né? Uma bexiga de festa, por exemplo. Então, se eu pegar uma bexiga igual aquela que o pessoal faz ali, aqueles cachorrinhos, por exemplo, que manuseia, ela tem um formato, certo? Se eu pegar uma bexiga 9 polegadas, tem um formato, 7 polegadas tem outro. Então, vai depender aí do tamanho. Então, o estado gasoso, as moléculas encontram-se dispersas e essas vão de acordo com o tamanho aí
desse material do recipiente onde eles estão, ok? Aqui, pessoal, nós temos para vocês o exemplo, então, de como tudo vai acontecer. Então, aqui nós temos a água no estado líquido, aqui uma representação da água no estado gasoso. Então, se está dentro da chaleira, vamos imaginar aqui um foguinho e saindo o vaporzinho de água. E aqui os cubinhos de gelo, ou seja, né, essa água, então, no seu estado sólido. Então, a gente vai falar um pouco do que pode acontecer, como pode acontecer. Então, se eu estou falando do sólido, para eu chegar no estado gasoso, o nome disto é sublimação. Olha que bacana. Então, do sólido para chegar no gasoso, sublimação. Acompanhe do gasoso para o sólido, sublimação também. Então, nos dois casos, a gente tem a sublimação. Só tem que cuidar se está indo do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Isso precisa ser analisado. Se nós estamos indo do sólido para o líquido, está ocorrendo uma fusão. Se nós estamos indo do líquido para o sólido, está ocorrendo uma solidificação. Olha que nome comprido. Se nós estamos indo do líquido para o gasoso, está ocorrendo o quê? Uma vaporização. Se nós estamos indo do gasoso para o líquido, está ocorrendo uma liquefação ou uma condensação. Os dois nomes podem ser utilizados, ok? Então, estes são aí, né, as mudanças dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e dependendo das suas transformações, então para cada processo tem um nome diferente. É bem bacana que vocês façam aí esta imagem para vocês poderem, né, acompanhem essa imagem que fica mais fácil de vocês entenderem e aí conseguirem lembrar estes nomes: solidificação, sublimação, liquefação, vaporização, ok? Então vamos falar um pouco sobre fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então aqui, ó, meu gelinho derretendo, então é uma fusão. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só vai passar se tiver aqui a questão de um aquecimento. Ou se eu coloquei aqui no fogão, né? Ou se eu tiver um aquecimento solar. Então não esqueçam que aqui tem uma mudança de temperatura, porque se é gelo ele estava no congelador, tirou, foi para uma temperatura ambiente, por isso que ficou no estado líquido. Aqui está no estado líquido, passou por um aquecimento e foi para o estado de vapor, o estado gasoso ali. Aqui, no caso, sublimação, então é a passagem do estado sólido, gelinho, e eu peguei esse gelinho aqui, ó, sólido, para o estado gasoso. Então, já peguei e já coloquei ele a uma temperatura. Aqui é a sublimação. Solidificação, então é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, aqui sem esse derretimento, né? Então, coloco ele lá na geladeira, lá no freezer, né? Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso, ó, o vaporzinho, para o estado líquido, a água no estado líquido. E a sublimação é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. A temperatura de fusão é aquela em que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido e equivale à temperatura de solidificação. A temperatura de fusão da água pura ao nível do mar é de 0 graus. Então, essa temperatura é aquela que vai ocorrer a mudança de um estado do sólido para o líquido. Quando a gente fala de temperatura de fusão da água pura, então a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão do nível do mar.
Quando está no nível do mar, ali, né, tá uma temperatura, então, de 0 graus Celsius. Então, essa é a interpretação aqui, 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição é aquela em que ocorre a mudança do líquido para o gasoso e equivale à temperatura de condensação. A temperatura de ebulição da água pura ao nível do mar é de 100 graus Celsius. Então, para que eu consiga realizar, né, que eu consiga fazer com que essa água vá para o estado gasoso, eu preciso colocá-la, submetê-la a 100 graus Celsius. A pressão atmosférica ela é bem importante porque ela diminui à medida em que aumenta essa altitude, que é o que a gente estava falando ali da questão do nível do mar. Então, a questão do nível do mar, a questão da onde nós estamos, da nossa localização, aí entra um pouquinho até de geografia, né? Porque a gente vai falar de latitude, longitude, enfim, né? Aqui no caso, a gente vai falar da questão da latitude aí, né? Então, essa pressão atmosférica e temperatura de ebulição da água em alguns locais, por isso que vai depender do local, da região onde você está. Então, vamos pensar assim, né? Alguns exemplos. A gente tem aqui para vocês o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Então, o Rio de Janeiro ele está a uma altitude em relação ao nível do mar zerado. Então, a pressão atmosférica aproximada, que é o ATM, é de 1. E a temperatura aproximada da ebulição é aquele exemplo que a gente deu anteriormente. Então, se eu pegar a água pura e submeter, né, esta água a 100 graus, então essa água vai chegar aí na mudança de estado para o gasoso. Em São Paulo, a altitude em relação ao nível do mar é de 760 metros. Assim, a pressão atmosférica aproximada é de 0,92. Por quê? A pressão atmosférica diminui à medida que aumenta a altitude. Assim, a temperatura aproximada da ebulição é 98 graus Celsius. E o último exemplo, a gente tem Brasília. Brasília está a uma altitude em relação ao nível do mar de 1.200 metros. Assim, a pressão atmosférica aproximada é de 0,86. Sendo assim, a temperatura aproximada de ebulição para a fervura desta água é de 96 graus Celsius. Então, tudo vai depender da sua localização. A sua localização aí, aonde você mora, onde você está assistindo a aula, a pressão atmosférica vai diminuir conforme aumenta a altitude. E esse aumento de altitude, então, essa temperatura aproximada da ebulição vai diminuindo, ok? Então, vamos à nossa segunda atividade. Vamos lá! A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius, sob pressão de 1 ATM, que a gente está falando do quê? Pressão atmosférica, de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, quais materiais estão no estado de agregação líquido a temperatura ambiente cerca de 25 graus Celsius? Qual deles, né? Quais materiais estão no estado de agregação líquido aqui? Então vamos lá. Aqui a gente tem as substâncias: oxigênio, amônia, metal, acetona, mercúrio e alumínio. Na segunda coluna, nós temos os graus Celsius em relação à fusão. E na terceira coluna, nós temos os graus Celsius em relação à ebulição. E aqui os dados, para que vocês possam analisar. Então, analisem a tabela e respondam. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Anotem nos seus cadernos. Então, a nossa resposta: transportando os dados da tabela para um esquema representando a temperatura de 25 graus Celsius e os pontos de fusão e ebulição das substâncias, observamos que somente o metanol, a acetona e o mercúrio é que estão no estado líquido. Metanol, acetona e mercúrio no estado líquido. Ok, pessoal? Vamos à nossa terceira atividade. Olha que bacana essa daqui. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, você só deve ter ouvido naftalina até hoje, empregado para evitar traças em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, à temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer. É mágica, gente, sem deixar resíduos. Essa observação pode ser explicada por qual fenômeno? É mágica ou não é? E agora? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. É mágica ou não é? Ficaram com a pulga atrás da orelha, tenho certeza. Então vamos lá, pessoal. A sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Ou seja, o que aconteceu com a naftalina? Pessoal, então quando você coloca a naftalina lá no seu guarda-roupa, em determinados horários do dia, né, a casa fica aquecida. Ou seja, dentro do teu armário também aquece. E aí, essa naftalina vai entrando, então, no estado gasoso e ela, evapora. Não é mágica, acontece assim mesmo. Falamos nessa aula sobre mudanças dos estados físicos da matéria, a influência da pressão e da temperatura sobre a matéria. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!